Ao longo da história, a figura de serial killer tem intrigado, aterrorizado e fascinado a sociedade. Esses indivíduos, responsáveis por cometer uma série de assassinatos, muitas vezes sem motivação aparente ou ligação direta entre suas vítimas, despertam uma mistura complexa de medo, curiosidade e repulsa. Embora representem uma pequena porção dos criminosos, sua notoriedade é amplificada pelos interessantes debates na mídia, na cultura popular e no campo acadêmico. Mas o que leva alguém a se tornar um serial killer? Existe um padrão comportamental ou psicológico que possa explicar tais atos hediondos? Eles podem ser motivados por uma variedade de razões, incluindo prazer sexual, ganho financeiro, compulsões psicológicas, busca pelo poder ou simplesmente pelo prazer de matar. Muitos desses assassinos em série são adeptos da camuflagem social, levando vidas aparentemente normais e mantendo relacionamentos, empregos e rotinas diárias. Eles nem sempre são os lobos solitários que muitos imaginam. Quer entender um pouco mais sobre os padrões e motivações subjacentes dos crimes cometidos por esses indivíduos? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu derrotado do conflito e, como consequência, teve de passar por um grande período de reconstrução política e econômica. Como se o país já não vivesse dias tortuosos o suficiente, nesse mesmo período houve um grande escândalo criminoso envolvendo a parteira Miyuki Ishikawa, que abalou para sempre a comunidade nipônica, que viu na frieza da mulher uma das mais terríveis serial killers da história da nação do Sol Nascente. Estima-se que durante toda a sua jornada impiedosa, Ishikawa tenha contribuído para a morte de mais de 100 crianças, e mesmo com a totalidade de crimes que cometeu, jamais pagou o suficiente por toda a angústia que causou. Ishikawa nasceu na cidade de Kunitomo, na província de Miyazaki, e se formou na Universidade de Tóquio. Casada com Takeshi Ishikawa, ela nunca teve filhos, o que não a impediu de ter certa experiência com a concepção de outras vidas, trabalhando como diretora do Hospital Maternidade de Kotobuki e sendo uma parteira muito experiente. Entretanto, na década de 1940, Miyuki, diante de tantos bebês que sua maternidade recebia, se viu diante de um dilema influenciado pelo contexto econômico da época. Naquele período, o país passava por uma grave situação financeira e muitas famílias eram pobres e não tinham uma condição favorável para cuidarem de seus filhos adequadamente. Por outro lado, ela também se sentia impotente por não dispor de nenhum serviço social ou de caridade para ajudar os futuros pais. Com isso, a parteira decidiu negligenciar o cuidado de inúmeros bebês, dos quais muitos morreram em decorrência dessa lastimável atitude. O número ao certo de vítimas da parteira demoníaca, como ficou conhecida, é uma incógnita, embora estima-se que Miyuki tenha matado ao menos 103 recém-nascidos. Quando descobriram, quase todas as outras parteiras empregadas pela maternidade Kotobuki ficaram revoltadas com a prática e renunciaram a seus cargos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou do lado dos vencidos e o país estava arrasado. Ela acreditava que sua maneira de contribuir para seu país era matar os recém-nascidos. Ela os deixou morrer de fome ou se afogar em seu próprio choro. O que deixa tudo ainda pior é que ela transformou aquilo em um negócio com a participação do marido e de outro médico. Miyuki e o marido passaram a cobrar grandes quantidades de dinheiro dos pais, alegando que o valor seria menor do que as futuras despesas que eles teriam de arcar com os filhos indesejados. O cúmplice do casal foi o Dr. Shiro Nakayama, que ficou responsável por falsificar as certidões de óbito dos recém-nascidos.
O caso só veio à tona quando dois policiais de Waseda encontraram acidentalmente em 12 de janeiro de 1948 os restos de 5 vítimas da parteira. As autópsias nos corpos dos bebês revelaram que eles não morreram de causas naturais. Assim, o casal de criminosos foi preso 3 dias depois, em 15 de janeiro. Como as vítimas eram crianças abandonadas, a parteira alegou que os pais das crianças eram os verdadeiros culpados por suas mortes. De certa forma, a opinião pública até que apoiou o ponto de vista de Miyuki, mas muitos a criticaram, dizendo que as falas da parteira eram um exemplo claro de discriminação. Após uma investigação mais aprofundada, a polícia encontrou mais de 40 cadáveres na casa de um agente funerário. Mais tarde, outros 30 corpos foram descobertos em um templo. O grande número de cadáveres escondidos e o período de tempo em que o assassinato ocorreram dificultaram as autoridades determinar o número exato de vítimas. A prática foi enxergada como um crime de omissão. Assim, no Tribunal Distrital de Tóquio, Ishikawa foi condenada a 8 anos de prisão. Takeshi e o Dr. Shiro Nakayama foram sentenciados a 4 anos de prisão cada. Entretanto, o casal recorreu da decisão e, em 1952, o Supremo Tribunal de Tóquio revogou a sentença original e condenou Ishikawa a 4 anos de prisão e Takeshi a 2 anos de reclusão. Estes incidentes é considerado a principal razão pela qual o governo japonês começou a considerar a legalização do aborto. Em 13 de julho de 1948, a Lei de Proteção Eugênica, agora Lei de Proteção ao Corpo da Mãe, e um sistema de exames nacionais de parteiras foi estabelecido. Em 24 de junho de 1949, o aborto por razões econômicas foi legalizado sob a proteção dessa lei. A lei farmacêutica ajudou a embasar essa decisão não apenas através da distribuição de preservativos, mas também do preparo de profissionais da saúde, parteiras e enfermeiras, para educar homens e mulheres sobre as práticas de contracepção, fundamentais para o controle de natalidade. Com a ajuda do governo central e de autoridades locais, seminários de instruções, visitas periódicas e aconselhamento matrimonial foram realizados em todas as esferas sociais.